O desespero tomou conta dos rivais estrangeiros e um aviso de pânico geral sobre o poderio do Flamengo acaba de paralisar o continente. Enquanto um novo paredão desembarca com números que colocam em dúvida a titularidade de Rossi, uma decisão interna de Felipe Luiz sobre a estreia das estrelas criou impasse nos bastidores. E o movimento estratégico por trás disso vai te deixar incrível. Fala, nação! É isso mesmo que você viu. Pânico na Libertadores com reservas do Mengão e o novo goleiro chegou. Se você é Flamengo e quer a verdade que ninguém te conta, tá no lugar certo. Já se inscreve agora porque o que tá acontecendo nos bastidores é grandioso. Hoje você vai descobrir por que os gringos mandaram os rivais desistirem da glória eterna, o detalhe estratégico que faz o novo goleiro Endriel superar Rossi e o plano real para a volta do time principal que pode mudar tudo. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. O nível de dominância do Flamengo atingiu um patamar tão absurdo que a imprensa estrangeira parou de analisar apenas o nosso time titular para entrar em estado de choque com o que temos no banco de reservas. Segundo informações capturadas nos principais fóruns de debate da América do Sul e repercutidas pelo perfil especializado em Quinco Football de língua espanhola, a sensação nos países vizinhos é de absoluto desespero. O mistério sobre quem poderia bater de frente com o rubro-negro na busca pela glória eterna foi respondido com um aviso sombrio aos rivais. A superioridade técnica do Flamengo é tão monumental que os adversários estão sendo aconselhados a desistir antes mesmo da bola rolar. O problema para os argentinos, uruguaios e colombianos é que o Flamengo não apenas montou um elenco, ele construiu um império indestrutível, onde os suplentes seriam titulares absolutos em qualquer outra equipe do continente. O pilar de veracidade que sustenta esse pânico internacional está nas declarações diretas de quem observa o nosso crescimento com pavor. Nas palavras literais do perfil em Quinco Football, a equipe reserva do Flamengo é essa: Diogo Alves, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas, Saúl, De La Cruz, Plata, Luiz Araújo, Samu Lino e Bruno Henrique. Não sonhem mais em ganhar a Libertadores, é impossível. Essa confissão vinda de fora é um atestado de soberania que poucas vezes vimos na história do futebol mundial. Enquanto isso, a reação dos rivais é puramente baseada no ego ferido. Um torcedor argentino, tentando se apegar ao passado, escreveu: "O Flamengo teve sorte de não ter enfrentado o Boca em nenhum desses anos. Caso contrário, teríamos vencido simplesmente por causa do histórico." Outro uruguaio, ainda vivendo de glórias antigas, provocou: "O Peñarol tem como Neto." Mas a verdade nua e crua que eles se recusam a aceitar é que a distância técnica se tornou inadmissível para a competitividade da Libertadores. O impacto disso no Império é um movimento estratégico de mestre da nossa diretoria. Ao manter jogadores do calibre de De La Cruz, Bruno Henrique e Gonçalo Plata como opções de rotação, o Flamengo blinda o vestiário contra qualquer crise de lesões ou cansaço. É um planejamento grandioso que intimida o adversário antes mesmo de entrar no túnel do Maracanã. Para os adversários, é vergonhoso perceber que o seu melhor jogador não seria sequer a terceira opção no elenco de Felipe Luiz. Esse cenário fortalece a imagem do Flamengo como o melhor da América de forma incontestável, criando uma pressão psicológica que desmorona os adversários na primeira dificuldade tática dentro de campo. Na análise técnica e no scout, se observarmos nome por nome desse time B, a qualidade é incrível. Temos uma defesa com Danilo e Emerson Royal, laterais de nível de seleção e Champions League, e um ataque que conta com a explosão de Bruno Henrique e a habilidade de Samu Lino. Comparando com o passado, nem mesmo o time de 2019 tinha uma profundidade de elenco tão estratégica. Naquela época, a diferença entre os titulares e os reservas era um abismo. Hoje, o Flamengo tem 2 times capazes de serem campeões brasileiros. É um encaixe tático onde Felipe Luiz pode mudar o esquema sem perder a essência ofensiva, mantendo a intensidade implacável por 90 minutos. Eu preciso te confrontar agora, nação. Você acha que esse excesso de qualidade no banco pode gerar algum tipo de vaidade ou problema de gestão de grupo? Ou você concorda com os gringos que o Flamengo simplesmente apelou e não tem pra ninguém? Você aceitaria ver o seu time ser chamado de impossível de vencer? Ou isso traz uma responsabilidade perigosa? O que você acha? Me fala aí a sua opinião nos comentários. Eu quero ver se o otimismo de vocês está no mesmo nível do pânico dos nossos rivais. O pote de ouro, o clímax final dessa análise que deixou o continente em alerta, é que esse elenco, que já é considerado imbatível, está prestes a ficar ainda mais monumental.
A revelação bombástica é que a lista do Enquinco Football já está desatualizada. O Flamengo não parou nessas peças e acaba de garantir o goleiro Andrew, que desembarcou nessa terça no Rio para assinar contrato. Mas a decisão oficial que todos esperam é sobre a reunião de sexta-feira, dia 16. O sim de Lucas Paquetá já está garantido nos bastidores. E se o West Ham ceder à pressão que o craque está fazendo, o Flamengo não terá apenas o melhor elenco da América. Ele terá uma seleção mundial jogando o Campeonato Brasileiro. Mas essa superioridade toda começa a ser testada agora, no detalhe, especialmente embaixo das trades, onde os números mostram que o novo reforço que acabou de chegar da Europa traz estatísticas tão estratégicas que podem colocar em xeque a intocável titularidade de Rossi. A hegemonia do Flamengo não se constrói apenas com nomes de peso no ataque, mas com uma vigilância estratégica sobre quem protege o nosso castelo. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelo GE e detalhadas pelo levantamento estatístico do Gato Mestre, o desembarque do goleiro Andrew na noite desta terça-feira no Rio de Janeiro não é apenas mais uma contratação para compor elenco. O mistério que cercava a busca por um novo arqueiro foi desvendado através de números frios que revelam uma verdade incômoda para os atuais titulares. O Flamengo trouxe da Europa um paredão cujas métricas de defesa superam as do argentino Rossi. O problema, para quem achava que a posição estava blindada, é que a diretoria agiu de forma implacável, trazendo um jovem de 24 anos que já chega ao ninho do urubu com o status de um dos melhores aproveitamentos do campeonato português. O pilar de veracidade que sustenta essa análise grandiosa está nas métricas comparativas que o departamento de scout do Flamengo utilizou para dar o aval final. Andrew não vem para ser um figurante. Os dados da atual temporada europeia mostram que ele é o quinto goleiro com melhor aproveitamento em defesas em Portugal, com uma média incrível de 2,41 intervenções por partida. Enquanto isso, Rossi, que terminou o último Brasileirão com a melhor defesa, sustenta uma média de 2,32. A interpretação desses dados é clara. Andrew é muito mais acionado e mantém um índice de chutes defendidos de 81,5% contra 79,6% do nosso atual titular. É uma confissão estatística de que o Flamengo está subindo o sarrafo para um nível monumental, onde não basta ser bom, é preciso ser estatisticamente superior a cada rodada. O impacto disso no Império é um movimento estratégico de mestre de Felipe Luiz. Ao trazer Andrew agora, o Flamengo gera uma sombra real sobre Rossi, eliminando qualquer zona de conforto no vestiário. No melhor da América, a meritocracia é o que dita o ritmo. Se um goleiro chega com números de defesa superiores, a mensagem para o restante do grupo é clara: ninguém é intocável. Por outro lado, se essa transição não for bem gerida, pode criar uma instabilidade desnecessária em um setor que foi o porto seguro do time no último ano. É um risco calculado, mas manter um talento desse calibre longe da Gávea seria um erro inadmissível diante da oportunidade de mercado que se apresentou. Na análise técnica e no scout detalhado, a diferença de estilo entre os dois é fascinante. Rossi leva vantagem no acerto de passes, com 83,7% contra 71,7% de Andrew, o que reflete a proposta de construção de jogo do Flamengo. No entanto, em termos de parar bolas, Andrew recebe mais chutes por jogo, 3,17, e sofre menos gols a cada 90 minutos considerando a proporção de ataques recebidos. Comparando com ídolos monumentais do passado como Raul Plasman ou até a agilidade de Júlio César, Andrew traz uma mistura de envergadura com reflexos puramente europeus. Ele foi moldado sob a pressão de enfrentar gigantes como o Sporting, onde foi titular recentemente, e mostrou uma frieza estratégica que encantou nossos observadores nas tribunas. Eu preciso te confrontar agora, nação. Você aceitaria que o Rossi fosse para o banco de reservas no início da Libertadores caso Andrew mostre esse desempenho superior nos treinos? Ou você acha que a hierarquia do elenco deve ser respeitada acima dos números? É justo trocar quem já provou valor por uma promessa que vem com estatísticas melhores? O que você acha disso? Me fala sua opinião aí nos comentários. Eu quero ver quem aqui prioriza o nome e quem prioriza o rendimento. O pote de ouro, o clímax final que todos queriam saber sobre essa negociação, são os termos finais do contrato. A revelação bombástica é que o Flamengo antecipou o pré-contrato para garantir Andrew já nesta quarta-feira no Ninho. A decisão oficial envolveu o pagamento de 1,5 milhão de euros, quase 10 milhões de reais, para a liberação imediata, garantindo que ele já inicie os exames médicos e a assinatura do vínculo de 4 anos. Agora, o valor é considerado estratégico por um atleta de 24 anos com potencial de revenda altíssimo para o mercado europeu no futuro. O Flamengo não comprou apenas um goleiro, comprou um ativo de elite que chega para incendiar a disputa pela titularidade. Mas enquanto Andrew se prepara para vestir o manto e Rossi observa o crescimento da concorrência, o campo não espera.
O foco total agora se volta para Moça Bonita, onde o técnico Felipe Luiz decidiu intensificar o ritmo dos profissionais, enquanto os garotos do Ninho assumem uma responsabilidade monumental em um gramado que costuma ser uma armadilha tática para quem não conhece os segredos do subúrbio carioca. E se você acha que a chegada de um novo goleiro estatisticamente superior é o único choque de realidade no Ninho do Urubu, o que está por trás deste próximo movimento estratégico é um divisor de águas para a temporada 2026. Enquanto a molecada se prepara para encarar o Bangu em Moça Bonita, a verdadeira engrenagem do melhor da América está girando em uma velocidade incrível sob o comando de Felipe Luiz. Seguindo informações colhidas diretamente dos bastidores do Ninho e confirmadas pela programação oficial do clube, o elenco principal não está apenas treinando, eles estão passando por um processo de lapidação monumental. O mistério sobre quando veremos nossas estrelas em campo novamente começou a ser desvendado nesta manhã de quarta-feira, às 9, em uma atividade que elevou o nível de exigência tática a um patamar grandioso. O impacto disso no Império é um planejamento estratégico de mestre para evitar os erros do passado. Felipe Luiz, que conhece o DNA vencedor desse clube como ninguém, decidiu intensificar a pré-temporada para que o Flamengo chegue no Brasileirão e na Libertadores com uma vantagem física implacável. Ver as potências mundiais do nosso elenco suando a camisa no CT enquanto os garotos seguram a bronca no Carioca é a prova de que o Flamengo é o maior do continente e não precisa queimar etapas. É um movimento de quem tem autoridade e não se curva ao calendário vergonhoso do futebol estadual. A análise técnica desse período mostra que o foco total é na transição defensiva e na manutenção da posse de bola agressiva, características que o Felipe Luiz quer que sejam o selo de soberania do Flamengo em 2026. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só. Sobre o desespero dos estrangeiros com o nosso time reserva, a resposta analítica é que o Flamengo hoje não disputa apenas títulos, ele disputa a eternidade. Quando gringos dizem que é impossível ganhar do Mengão, eles estão reconhecendo que o abismo financeiro e técnico que criamos é inadmissível para os rivais. A verdade é que o Flamengo montou uma seleção que intimida pela profundidade, e quem não se reforçar no nível de um Lucas Paquetá simplesmente não vai conseguir olhar nos olhos do mais querido nesta temporada. Em resumo, hoje nós vimos o pânico internacional que o nosso time B está causando na América do Sul. Dissecamos os números estratégicos do novo goleiro Andrew, que já chegou desafiando a titularidade do Rossi, e revelamos o plano de Felipe Luiz para a estreia triunfal dos profissionais, que deve acontecer entre o clássico contra o Vasco e o Fla-Flu. Segura aí 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua, porque o maior da América exige respeito. Se inscreve agora para não ser enganado por aí. Você tá com a verdade ou com a mentira?